Nós vamos falar mais sobre Marília por conta daquela sessão da Câmara de Vereadores realizada hoje cedo, né, a sessão da comissão processante que investiga a conduta de Yoshio Takaoka, o presidente da Câmara, que foi preso pela Polícia Federal no mês passado, acusado de compra de votos. E nessa história toda de prefeitura, né, de problema lá de Barra Bonita com o vereador, né, que foi gravado pedindo dinheiro para o empresário, Marília nessa história toda, tem Pederneiras que a gente também acompanha, que desde o mês passado criou pontos facultativos toda sexta-feira até o fim do ano. Não vai ter expediente na prefeitura e na maior parte das repartições públicas. Não tem atendimento no posto de saúde, não tem aula nas escolas municipais. E por conta disso, o Ministério Público instaurou um inquérito para investigar, né, se não tem coisa errada na conduta administrativa da Prefeitura de Pederneiras fazendo isso. Põe na quadrada, Eli. A decisão de enxugar gastos do município, criando pontos facultativos e fechando postos de saúde na cidade de Pederneiras, ainda gera muita polêmica no município. Agora, um morador aqui da cidade entrou com uma representação junto ao Ministério Público aqui no fórum, pedindo que a situação fosse investigada e alegando, inclusive, irregularidades ou possíveis irregularidades nestas decisões tomadas pela prefeita da cidade. E nós viemos até o fórum do município para conversar com a promotora que cuida do caso e que, inclusive, abriu um inquérito civil para investigar essas possíveis irregularidades. Nós vamos conversar com ela e saber exatamente como está tramitando essa investigação e para descobrir se realmente há possibilidade de haver irregularidades neste caso. A notícia é de que as creches estavam fechando nesses dias de pontos facultativos, com prejuízo para as mães que tinham que trabalhar e não tinham onde deixar seus filhos, porque não era feriado, era só a repartição pública municipal que não trabalhava, né, não funcionava. E também a questão dos postos de saúde, que também não estão abrindo nesses pontos facultativos. Pois é, eu estou aqui com o seu Reginaldo Monteiro, que é o morador de Pederneiras, que entrou com essa representação no Ministério Público, pedindo esclarecimentos, inclusive providências em relação a esse problema. As denúncias que o senhor faz são denúncias muito graves, não é, Reginaldo? E realmente há embasamento para essas questões que estão sendo levantadas? Na verdade, não são denúncias. Eu noticiei ao Ministério Público fatos que estão ocorrendo na cidade em razão dos decretos que foram baixados após as eleições e que restringem atendimentos essenciais e fundamentais da população, especialmente no que diz respeito às áreas da educação, saúde e social. Há muitas mães dizendo que não há, por exemplo, a merenda escolar nessa sexta-feira de 2 horas. E existe também uma lei brasileira, portanto, uma lei federal, que determina que os pontos facultativos não podem ensejar a diminuição no horário do atendimento escolar. E é o que estaria acontecendo? É o que está acontecendo. Na área da saúde não é diferente, quer dizer, foram remarcadas consultas que podem ser feitas, deverão ser feitas até 2013, o que é um absurdo. A prefeita Ivana Camarinha decretou ponto facultativo durante as sextas-feiras para cortar gastos da administração. Por conta disso, postos de saúde ficaram fechados e escolas passaram a funcionar em horários reduzidos. Na época, a prefeita alegou que não haveria prejuízos à população. Ao final do inquérito civil, de acordo com a promotora que cuida do caso, se por um acaso for constatada a irregularidade, a prefeita pode sim responder por improbidade administrativa e até má administração dos recursos públicos. Deveria ser até padrão da prefeitura cortar esses gastos desnecessários, como, por exemplo, o uso de celular. A única questão é a interrupção desses serviços mesmo, se esses serviços especificamente poderiam ter sido interrompidos. Nós procuramos a prefeita mais uma vez para comentar o caso, mas como ela estava em São Paulo, fomos recebidos pela assessoria dela. A nossa equipe foi informada que os postos de saúde trabalham por agendamento e que as consultas marcadas para sextas-feiras foram remarcadas para datas próximas. Sobre as creches, a informação é que estão funcionando normalmente. Apenas as escolas municipais estão com horários reduzidos. Neste fim de ano, vários municípios reclamaram da queda na arrecadação, principalmente do Fundeb e do Fundo de Participação dos Municípios. Jaú, por exemplo, adotou as mesmas medidas, reduzindo horários de atendimento e até fechando postos de saúde, o que gerou problemas à população e muita reclamação.